ele está de volta como sempre. 2018 marcou o retorno de um dos maiores vilões da história do cinema, o maníaco da máscara branca de William Shatner, Michael Myers. Quem gosta do gênero conhece bem Halloween, A Noite do Terror, de 1978, clássico do mestre John Carpenter, e as inúmeras continuações que esta obra-prima deu origem. Muito influente, pode ser dito que Halloween e Myers iniciaram o que temos até hoje como dentro do subgênero slasher, no qual um psicopata mascarado massacra adolescentes com objetos cortantes. Os produtores de Sexta-feira 13, de 1980, por exemplo, não escondem de ninguém até hoje em entrevistas que o filme foi criado para pegar carona no sucesso da obra de Carpenter. Atualmente, as homenagens seguem para este lendário terror. E filmes como Corrente do Mal, It Follows, de 2014, de David Robert Mitchell, se mostram fortes discípulos do clima, estética e, em especial, trilha sonora do que foi orquestrado por Carpenter. Em Halloween de 2018, fomos brindados com um novo Halloween, o primeiro de um grande estúdio, no caso a Universal, de uma produtora do momento, que é a Blumhouse, e o primeiro a aportar em novos cinemas há mais de 15 anos. Vamos aos 11 filmes da franquia feitos até hoje. E no final, irei falar sobre o que irá estrear agora, dia 14 de outubro de 2021. Halloween, A Noite do Terror, de 1978. The night he came home. Tudo começou aqui. Numa fatídica noite de Halloween, o Dia das Bruxas, uma criança mata a irmã mais velha. Levando em conta que o filme tem 40 anos, isto não é um spoiler atualmente. Mas o lance é que não vemos quem comete o crime em um primeiro momento, já que a cena é gravada em primeira pessoa com a câmera servindo de olhos para o algoz. Mais um sinal da maestria de John Carpenter em um de seus primeiros filmes. De fato, Halloween foi por muitos anos o filme independente mais rentável da história do cinema, até o lançamento de Bruxa de Blair, de 1999. O menino era Michael Myers, que é internado em um sanatório até os 21 anos, tratado por um médico que diz não ver nada em seus olhos negros a não ser o puro mal. Em uma noite próxima a um novo Halloween, o maníaco escapa e volta para seu velho bairro, agora usando um macacão de mecânico e uma máscara branca. Em seu caminho, jovens indefesas trabalhando como babás em um bairro tranquilo, entre elas Laurie Strode, papel de uma Jamie Lee Curtis de 20 aninhos. Seu médico, o Dr. Loomis, decide ir atrás do paciente com seu 38, mas pode ser tarde demais. A graça e qualidade de Halloween está em criar um suspense. Está no que não mostra, muito mais do que mostra. É a preparação. É a espreita nas sombras, é o perfeito uso das dimensões do escuro, no uso de lugares inofensivos para representar o perigo, como um pacato bairro, uma casa de subúrbio, o quarto de uma criança ou até mesmo um simples armário. Todos se transformam nos locais mais assustadores que podemos imaginar nas mãos de John Carpenter. E o que falar da fabulosa trilha sonora, composta pelo próprio diretor, que se tornou inesquecível e inconfundível. Halloween 2. Halloween 2, O Pesadelo Continua, feito em 1981. Como dito, Halloween se tornava o filme independente mais lucrativo da história. Então, com a concorrência alta, todos queriam lucrar com sua própria fatia do bolo. O terror era um gênero fácil de fazer e que, se caso atingisse o sucesso, poderia se mostrar muito rentável para seus criadores. Assim, não demorou muito para que uma continuação da Noite do Terror fosse planejada. E nela, quase
todos os envolvidos originais retornariam. John Carpenter e Debra Hill, os criadores do original, retornavam no roteiro e produção, mas Carpenter abria espaço para Rick Rosenthal assumir a direção. O lendário produtor Dino De Laurentiis também entrava na festa, adentrando na produção da franquia aqui neste segundo. Os protagonistas Jamie Lee Curtis e Donald Pleasence igualmente retornavam para mais um round. A história segue. Imediatamente após o desfecho do original, continuando a mesma noite, embora fora do filme tenha se passado 3 anos, após ser baleado, Michael Myers some nas sombras, somente para continuar circundando a vizinhança. Ao saber que Laurie foi levada para o hospital, ele parte para terminar o serviço começado há algumas horas. Em seu encalço está novamente o Dr. Loomis. A palavra de ordem agora era mais e maior. Nada de sutileza, para adentrar de vez o terreno do slasher. Em sua segunda investida, com mais dinheiro, o psicopata deixa mais corpos pelo chão, as mortes são mais violentas e ele se torna ainda mais invencível. Seu final, igualmente, é apoteótico. Halloween 3, Season of the Witch, the night no one comes home. Em Halloween 3, o Dia das Bruxas de 1982, foi bem diferente. Com o psicopata finalmente dado como morto, ao final do segundo filme, a ideia dos produtores John Carpenter, Debra Hill, Moustapha Akkad e Dino De Laurentiis era agora por uma subversão do que havia sido apresentado. Michael Myers foi muito bem utilizado nos primeiros 2 filmes, mas agora a ideia era por uma reformulação e nova utilidade para o título Halloween. A ideia dos envolvidos era a de uma antologia, muito comum hoje em dia, na qual, a cada novo capítulo, uma nova história com temática do Dia das Bruxas seria contada. A primeira é que se mostra a única. A nova trama foi escrita e dirigida por Tommy Lee Wallace, em parceria com Carpenter, que não foi creditado, a pedido dele mesmo. A opção foi por um conto envolvendo uma empresa maligna fabricante de máscaras de Halloween para crianças. O plano bizarro e macabro da companhia era fazer com que todas as crianças que usassem a fantasia na data fossem mortas quando um comercial de seu fabricante desse a deixa. Nada faz muito sentido. E o filme não deu certo. O fracasso da terceira parte impediu que a ideia de novas histórias fosse introduzida. Hoje, grande parte da graça do filme está mesmo em sua aura cult. Halloween 3 se tornou um desses filmes que possui uma legião de fãs, apreciadores de seu enorme valor de prazer culposo e momentos pra lá de inocência. Nele temos, por exemplo, robôs que se passam por humanos, dentre os elementos desta farofa típica da década de 1980. Justamente por isso, o terceiro longa da franquia é o mais ambicioso e único, além de ser, obviamente, o que mais difere e destoa de todo o resto. Halloween 4. Em Halloween 4, o retorno de Michael Myers, de 1988, ele tem um título que já é autoexplicativo. O quarto filme da franquia viu seu menino de ouro precisar voltar às pressas, depois que a nova abordagem naufragou. Os fãs queriam ver o psicopata na máscara branca. Isso ficou mais do que claro. Halloween foi criado como um filme slasher, e mudar seu subgênero para um tipo mais alucinado envolvendo ficção científica e fantasia deixou os espectadores a ver navios. Assim, tudo estava bem de novo na série, com a volta do querido assassino. Era aqui também que John Carpenter, Debra Hill e Dino De Laurentiis dizia adeus. Os 3 estiveram ao longo desta jornada, mas quando sua ideia anterior no Halloween 3 não funcionou, eles não quiseram saber de voltar
para um quarto filme de Myers. Só Akkad permaneceu. Bem, ele e o veterano Donald Pleasence, na pele do médico Dr. Loomis. Jamie Lee Curtis igualmente se manteve bem longe deste projeto. Desde o desfecho do segundo filme, ela resolveu não fazer mais parte. O grande problema aqui foi que já havia se passado 6 anos desde o último Halloween e 7 desde que Myers havia dado as caras. Neste meio tempo, além do público ter ficado adormecido, o personagem se distanciou. O filme em si chegava tarde, deixando passar o bonde dos slashers quase por completo, tentando pegá-lo de forma atrasada já no fim da década. Para termos uma ideia, Sexta-feira 13 lançava um filme a cada ano durante os anos 1980, e A Hora do Pesadelo, da mesma forma, desde 1984. Halloween ficava adormecido num hiato, assim como seu vilão. Na trama, como um passe de mágica, o assassino acordava de seu coma para mais um round de matança. Na falta de vítimas para serem perseguidas, os roteiristas decidiram criar uma filha para Laurie, papel de Danielle Harris, e explicar a saída de Jamie Lee Curtis da franquia, matando sua personagem. Em Halloween 5, A Vingança de Michael Myers, de 1989, continuação direta do quarto filme, gravado de forma contínua e lançado logo no ano seguinte. Halloween 5 seguiu exatamente os passos do anterior. Akkad voltava na produção e Pleasence marcava presença mais uma vez na pele do médico implacável na busca pelo maníaco. A menina Danielle Harris, sobrinha do psicopata no filme e heroína da vez após a saída de Jamie Lee Curtis, também estava presente. Se a intenção era transformar Halloween em um puro produto de entretenimento slasher planejado pelos produtores ao trazerem Michael Myers de volta para a franquia, podemos dizer que foi exatamente o que conseguiram. Halloween 4 e 5 são produções extremamente genéricas, sem qualquer originalidade ou sequer um décimo do brilhantismo do primeiro filme. Como forma de homenagem para a estreia da franquia, a personagem de Harris recebeu o nome Jamie. Halloween 6, The Origin of Michael Myers. Em Halloween 6, A Última Vingança, de 1995, tem, apesar de um desfecho enigmático que deixou a porta não apenas aberta, mas escancarada para uma sequência, ela só viria de fato 6 anos depois. Isso que é falta de total planejamento. Por mais que os 2 episódios anteriores tenham sido extremamente rotineiros e sem fôlego algum, ao menos não foram obras inacabadas, como viria a se mostrar este 6º longa da franquia. Primeiro filme protagonizado por Paul Rudd, Halloween 6 trouxe o ator na pele do herói que desbanca o psicopata imortal. Infelizmente, o filme guarda a última performance do veterano Donald Pleasence, que faleceu durante as filmagens sem conseguir completar sua participação. É notória a fragilidade do ator durante suas cenas. O fato se tornou um problema, já que a produção precisou ser reescrita e refilmada para se adequar à ausência do Dr. Loomis em trechos essenciais. Durante anos, como parte de uma lenda urbana no submundo, uma edição do diretor foi lançada, mas de acordo com o que o cineasta Joe Chappelle havia planejado, nada disso aconteceu. Halloween H20, de 1998. Halloween surgiu como uma obra influente para todo um gênero e seus subgêneros. Depois de uma boa ideia que não vingou, no terceiro filme, viu as vindouras produções de sua franquia caírem no lugar comum de produções B, repetitivas e perder qualquer prestígio anteriormente adquirido. Era hora de voltar aos holofotes, e nada melhor para isso do que aproveitar
o recém-renovado sopro que os filmes de terror slasher ganhavam no fim da década de 1990, gerado, quem não se lembra, do clássico Pânico, que foi lançado em 1996. Com produção de Mustafa Akkad e dos irmãos Weinstein, Halloween H20 chegava, como diz o título, 20 anos depois do original, esquecendo todas as continuações depois do segundo episódio. É claro que nenhum retorno em grande estilo para a franquia estaria completo sem a sua musa original. Assim, Jamie Lee Curtis voltava a dar o ar de sua graça no combate definitivo ao maníaco mascarado. Uma grande homenagem. Halloween H20 não conseguiu escapar, no entanto, do sentimento da época, provido, dizem as más línguas, pelas pinceladas de Kevin Williamson no roteiro, que não foram creditadas. Assim, certo humor autoconsciente era adicionado com personagens espertinhos e outros tipos de tiradas. E funcionou. H20 se tornou extremamente bem-sucedido em sua proposta, um retorno digno a todos os envolvidos e um final perfeito para o vilão. Bom, ao menos era o que se pensava. Como o dinheiro sempre fala mais alto, voltaram novamente em Halloween Ressurreição, de 2002. Hello, Michael. I knew you'd come sooner or later. What took you so long? Era para Halloween H20 ter colocado um ponto final na franquia, mas o filme foi elogiado e deu lucro. Logo, os produtores queriam mais. Porém, como continuar um desfecho perfeito de uma obra que funcionou como pura homenagem e celebração? Bem, estragando tudo novamente. Foi assim que fizeram. E se H20 era fruto de sua era mais metalinguística e recheada de humor, Halloween Ressurreição, 4 anos depois, foi fruto da sua mais falta de bom senso. A opção aqui foi inserir a moda do momento, os reality shows, em sua trama. Desta forma, saída de uma ideia brilhante, Michael Myers involuntariamente se torna astro de seu próprio programa, quando competidores tentam sobreviver a uma noite em sua antiga casa. O único ponto positivo aqui é a volta para Haddonfield, cidadezinha original, e a protagonista Bianca Cargit, que já demonstrava carisma no início da carreira. De resto, são vergonhosas as participações de Tyra Banks e Busta Rhymes, além de uma explicação pra lá de estapafúrdia sobre o que de fato ocorreu no desfecho de H20. Nem me faça falar da participação de Jamie Lee Curtis nesse filme. O diretor Rick Rosenthal, do segundo filme, é quem assume a rédea deste, que é considerado um dos piores filmes da franquia. Para mim, também é um dos piores filmes da franquia. Vamos agora para Halloween Início, de 2007. O resultado bem menos que satisfatório de Ressurreição, mesmo com uma porta escancarada para uma sequência, fez os produtores desistirem de continuar a história a partir dali. Ainda mais se formos pensar no sucesso de H20. O caminho a seguir, 5 anos depois, foi por um remake do original. Mais uma vez, Halloween se tornava produto de seu meio, e nesta época as refilmagens de clássicas obras de terror estavam em voga. Foi o que deu força para que ele fosse feito. O escolhido para tal feito, no entanto, foi nada menos do que equivocado. O açougueiro Rob Zombie ganhou carta branca do estúdio para fazer Halloween à sua maneira. Então, o cineasta escreveu e dirigiu uma espécie de reimaginação, repetindo grande parte do original, lá de 1978, acrescentando apenas mais violência, baixo calão e um prelúdio tão ruim e dispensável que termina se tornando o calcanhar de Aquiles do longa. Basicamente, Zombie resolveu explicar o motivo de Michael Myers ser como é, sendo
que a falta de uma explicação sempre foi mais assustador. Será que ninguém ensinou isso a ele, não? Apesar que eu não sei se eu também faria o mesmo. Enfim, Halloween, o início, como ficou conhecido no Brasil, sendo o título original apenas Halloween, passou em branco nos Estados Unidos e chegou direto em vídeo em nosso país. A esta altura também, o produtor Mustafa Akkad já não estava mais entre nós. Ele faleceu em 2005. O que aconteceu? Halloween 2, de 2009. Como tudo que é ruim ainda pode piorar, Zombie voltaria para a sequência do remake. Esta foi uma das poucas refilmagens de uma obra clássica que teve continuação. Este Halloween 2, no entanto, não é uma reedição do Halloween 2 de 1981. O diretor até brinca com tal premissa, levando Laurie, interpretada pela atriz Scottsdale Compton, rapidamente para um hospital, somente para depois frisar que o filme não irá seguir por este caminho. Dentre as novas bizarrices de Zombie, a pretensão de fazer de Halloween uma obra de arte, inserindo imagens abstratas como um cavalo branco e a mãe de Michael como uma espécie de anjo, vivida pela sua esposa, a atriz Sheri Moon Zombie. Fora isso, este é o filme mais violento da franquia, uma violência pesada e realista, e também o mais desagradável e sombrio. Malcolm McDowell reprisa o papel de Sam Loomis, imortalizado por Donald Pleasence, transformando o personagem num salafrário, um verdadeiro vigarista. No elenco, 2 veteranos de filmes do gênero de terror, que é o Brad Dourif, que fazia a voz do boneco Chuck de Brinquedo Assassino, ele faz o papel de xerife, e Danielle Harris, que viveu Jamie nos filmes dos anos 1980. Ela é Annie, amiga de Laurie. Fora tudo isso, Zombie resolveu que seu gigante, Michael Myers, vivido por Tyler Mane, não usaria a icônica máscara branca neste filme, deixando o vilão caracterizado como um mendigo barbudo psicótico. O assassino chega inclusive a falar pela primeira vez na história da franquia. Isso que é bagunçar completamente o coreto. Mas no corte final, decidiram, para não perder a mística, que não iriam usar essa cena. Então o personagem não falou. Aí chegamos em Halloween de 2018. Produzido pela Blumhouse, de Jamie Blum, e bancado pela Universal, primeira vez que um filme da franquia tem lançamento de um grande estúdio, o novo filme, intitulado simplesmente Halloween, é escrito por Danny McBride e dirigido por David Gordon Green. Se esses nomes te causam estranheza, o motivo é simples. Se justifica por estarem mais acostumados a realizar comédias, o que não afetou a metalinguagem do novo longa. O clima pesado está lá, e os fãs não precisam se preocupar. Além disso, o lendário John Carpenter retorna ao filme de uma forma muito interessante. Ele está na produção. O filme trouxe novamente o clima, fez sucesso e rendeu muito mais do que se esperava. E deu sequência a mais 2, que um vai ser lançado agora no dia 14 de outubro e o outro já está em produção para ser lançado em outubro do ano que vem. Definitivamente, Michael Myers é imortal, como Jason e Fred. A diferença é o não apelo para a ficção científica e muito menos apelo para o sobrenatural. Muito provavelmente isso faça de Halloween o sucesso que é, pois mesmo com algumas versões fracassadas e de mau gosto, os fãs nunca desistem de assistir a um próximo. E eu sou um deles. Você assistiu agora esse vídeo aqui no Filmes e Séries. Espero que você tenha gostado. Dê o seu like e compartilhe o vídeo. Forte abraço.